Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo vídeo do canal Código Prático. E no nosso vídeo de hoje iremos criar um chat em tempo real, similar ao WhatsApp, onde os usuários poderão interagir um com o outro, recebendo mensagens em tempo real de forma simultânea, tá? Para isso, utilizaremos o Node.js para o back-end e o Vue.js para o front-end. Com isso, já temos duas tecnologias que conversam bem entre elas, tá? E conseguimos fazer requisições HTTP, HTTPS, assim como a que nós utilizamos no navegador, para comunicar com os serviços. Porém, para manter uma conexão aberta, estável e mais rápida, utilizaremos hoje do WebSocket, que é exatamente o que está aberto aqui, tá? O WebSocket utilizando o socket.io, tá? Que é o que nós utilizaremos no Node.js. Explicando um pouquinho o que é esse WebSocket, tá? Ele é uma tecnologia que permite uma conexão bidirecional entre os clientes, tá? Então ele utiliza uma conexão aberta TCP. O que isso quer dizer? De forma simples. Quando utilizamos o navegador HTTP ou HTTPS, que é ao acessar uma URL, nós estamos enviando alguma coisa e aguardando a resposta, tá? Porém, quando utilizamos do WebSocket, nós nos conectamos a primeira vez e nós estamos suscetíveis a receber respostas a vários momentos, tá? Não necessariamente no momento que eu me conectei. Eu posso receber alguma coisa após 5 minutos, 1 minuto, tá? Qual é o ponto importante disso? Quando você se conecta, por exemplo, logou na sua conta, nesse nosso aplicativo de chat, tá? Você acessou, você se conectou como WebSocket, beleza? Ele já conhece você, já conhece seu IP, seu ID, o que seja, tá? A partir do momento que você mande alguma mensagem ou a outra pessoa que está nesse chat mande alguma mensagem, ele vai disparar para o servidor uma emissão, tá? Um emit. O servidor vai capturar. Com isso, ele já vai mandar diretamente para você, que é o alvo dessa requisição, tá? Que seria o alvo de quem a pessoa, o terceiro, está mandando aquela mensagem. E por isso nós temos uma conexão super rápida, em que eu não preciso fazer uma requisição a cada momento, tá? Nós já temos o WebSocket que vai ser capaz de fazer isso, esse socket.io, e a conexão será rápida e praticamente simultânea, tá? E fica super fácil de utilizar e consumir desse serviço dessa forma, tá? Vamos começar agora o nosso vídeo. O primeiro passo, então, será nós criarmos o nosso back-end. Para criarmos ele, vai ser muito simples, tá? Eu vou executar apenas um único comando, que vai ser o comando que já vai criar a nossa aplicação com o WebSocket, tá? Então, eu vou instalar, né? Eu vou adicionar o Express e o socket.io. Express é uma biblioteca do Node, tá? Pode entender que é quase como um framework dele. Então, vou simplesmente realizar a instalação do mesmo, tá? Lembrando que ele está instalando dois pacotes, que é o Express e o Socket. E ele já o criou, tá bom? Então, aqui ele está criado e tudo funcionando certinho da forma como esperado. Então, beleza. Eu vou criar aqui um arquivo chamado server.js. Esse nome não vai impactar em nada, tá? Você pode colocar o nome que você quiser e ele vai funcionar da mesma forma, tá? É simplesmente o nome do arquivo que nós vamos trabalhar. Então eu vou abrir ele aqui. Perceba que ele está vazio, tá? Ele não tem nada ainda. Então vamos começar com as importações, tá? Então primeiramente eu vou importar o Express, que vem da biblioteca do Express. Um HTTP, tá? Para que nós utilizaremos HTTP? Para criarmos o nosso servidor, tá? Eu vou acelerar o processo, tá? Para vocês estará em velocidade acelerada essa escrita que eu estou fazendo, tá? Para evitar que fique muito devagar.
Perfeito. Então aqui nós já temos tudo a inicialização do nosso projeto, tá? Estamos importando a biblioteca do Express, criando aqui o servidor a partir do HTTP, tá? Que nós criamos a aplicação através do Express. E aqui nós temos o nosso WebSocket, tá? Que é o I/O ali. Ele já conta com um core, então eu estou permitindo toda a origem, tá? Então, vamos começar. Perfeito, então vamos lá. Primeiro evento que eu vou criar aqui, eu vou utilizar do nosso socket, tá? Então, quando acontecer a connection, então quando acontecer a conexão a primeira vez, tá? O que vai acontecer? Aqui eu vou chamar esse objeto aqui. Esse é o nosso parâmetro. E aqui está. Então, muito bem. Então, isso aqui é o evento chamado quando há conexão com o WebSocket. Então, novamente, todo momento que no front for criado, for inicializado uma página que esteja fazendo a conexão, a gente vai ter que programar lá isso, né? Com o socket, ele vai cair aqui, tá? Então, essa vai ser a nossa conexão. Bom, eu vou colocar quando for desconectado também, tá? Então, quando vamos chamar assim, o usuário, né, que está utilizando do nosso socket for desconectado, você também pode disparar ações, tá? Então eu vou disparar, por enquanto não vou disparar ação nenhuma aqui dentro, tá? Daria para fazer um console log, mas eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Nesse nosso exemplo, nós não iremos trabalhar com emissão de eventos especialmente para uma pessoa, tá? Vamos sempre emitir eles em bandwidth, fala, que é quando vai para todo mundo, tá? Mas eu acho interessante você já criar um map, tá? Vamos chamar de Connected Users. Esse map vai assim. Esse map vai comportar todos os usuários que estão conectados a esse socket, tá? Por quê? Bom, a partir disso você poderia adicionar um usuário, por exemplo, autenticado que está fazendo isso. O Socket ID, ele vai gerar um ID único de cada usuário, mas você poderia conseguir a partir disso uma outra informação, tá? Você pode enviar parâmetros ali. Então, por exemplo, você enviou o parâmetro do User ID, daí você já consegue criar o usuário e colocar ele dentro desse Connected Users. Que essa que seria a ideia aqui, tá? Mas eu coloco só o Socket ID porque por hora vai ser mais fácil, tá? Então aqui só para explicar o que eu estou fazendo. Caso não esteja na lista, tá? Ele vai colocar na lista. E beleza. E igualmente aqui, quando ele for desconectar, a gente vai dar um loop em toda a listagem. E nós vamos observar se o socket ID, que na verdade é exatamente o que a gente colocou aqui dentro, tá? Se o socket ID é igual a esse socket.id, então esse que está sendo utilizado no momento, tá? Se for, nós vamos simplesmente deletar esse socket ID. E assim, beleza, nós vamos ter a listagem de todo mundo que está acessando o sistema, tá? Quais são os pontos para entendermos aqui só? Para você executar isso tudo aqui seria node server, o nome do meu arquivo, server.js, tá? Tá, tem que entrar aqui na pasta, deixa eu analisar só onde ele está. Node server.js. Beleza, ele não está inicializando porque o servidor ainda não foi montado, tá? A gente só está trabalhando ali com o socket. Para levantarmos o servidor aqui, para funcionar, a gente tem que fazer o quê? Aquilo que a gente sempre utilizou nos outros vídeos, né? Server listen. A gente coloca a porta. Vou colocar direto, tá? Não estou utilizando um env nem nada do gênero. Beleza. Aqui o servidor já se conecta, então vou só dar um console log. Server running. Beleza. Agora sim, executando aqui, ele vai levantar o nosso servidor, tá? Server running. Lembrando que está na porta 3000. Então, HTTP é localhost 3000, tá? Por exemplo, 3000. Ele falou que não pode pegar. Por quê? Porque agora nós estamos no Express, então nós temos um sistema, digamos, de rotas, tá? Você tem que configurar uma rota. Mas beleza. Vamos lá. Então, o que mais a gente pode fazer aqui? Lembra que eu falei que quando você está conectado ao socket, você pode disparar
eventos, mensagens e etc. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então eu vou criar apenas um único evento, que vai ser esse aqui, ó. Socket.on chat message. Então simplesmente quando você cria uma mensagem, isso aqui, novamente, tá? Isso aqui no front-end, nós vamos criar uma mensagem, vamos enviar os dados para o socket vai receber, então ele recebe aqui, ó, data, e com essa data que ele receber, o que ele vai fazer com isso? Ele vai distribuir, ele vai emitir, então aqui ele está usando como se fosse um bandwidth, tá? Ele vai disparar para todo mundo que está conectado, sem exceção, tá? Ele vai disparar o que para todo mundo? Ele vai enviar o que para quem estiver conectado. Aqui agora, o user, que é o data.user, só um detalhe, tá? Essas informações, vocês têm que configurar da forma que vocês vão utilizar, tá? Então, no front, eu vou utilizá-las dessa forma. E o timestamp, opa, é um objeto, são timestamp. Vai ser a nova data. Desbloqueio string, tá? Que ela vai ficar com a data que foi feita, tá? Então, um detalhe, ó, o que está acontecendo aqui? Então, pensem assim, ó, no front, alguém vai preencher algum formulário, alguma informação lá, vamos emitir o evento que você mandou, essa mensagem vai cair aqui dentro, com a data. Com isso, você vai disparar para todo mundo que esse usuário, provavelmente vai ser um nome, tá? Eu vou colocar um nome ali, uma string, fez essa mensagem, essa data aqui. Então isso vai ser emitido para todo mundo e todo mundo que está conectado vai receber. Só lembrando que toda vez que esse evento chegar aqui, ele se conectou antes, então ele sabe quem é o usuário que está fazendo isso. Detalhe só, tá? Caso você quisesse mandar para alguém específico, você usaria io.to, daí sim o emit, tá? Daí você informaria a mesma coisa ali, mas você informaria quem seria o target, tá? Porque nós temos ali o target. Se você fosse enviar para uma única pessoa, tá? Muito bem, então aqui nós temos agora o nosso server, tá? Posso até rodar ele, executar ele, não tem problema. E aí, beleza, aqui está resolvido, está pronto. Vamos então para o nosso front-end. Então, eu vou criar um próprio arquivo. Vou criar aqui dentro mesmo. Ou melhor, vou criar um front-end aqui para não dar nenhum problema, né? Apesar que vou criar na raiz mesmo. Por que eu vou criar na raiz? Porque esse Node.js que eu vou utilizar, eu vou fazer ele um pouco diferente, tá? Eu vou fazer ele direto no index.html. Simplesmente para mostrar uma forma diferente e bem simples, tá? Então, HTML. Esse aqui. Muito bem. Eu vou dar um nome aqui. Zapchat. Esse vai ser o nome da nossa aplicação, tá? Muito bem. Aqui eu vou importar toda a aplicação. Eu vou importar a partir do CDN o Vue, tá? Então ele vai funcionar um pouquinho diferente da forma que nós estamos habituados quando a gente cria a aplicação do zero. Porém, ela vai funcionar da mesma forma, tá? Perfeito. Então agora, acelerei todo o vídeo, tá? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o CDN para o Vue, o Socket, o Tailwind para estilizar, tá? E eu estou criando a aplicação direto no HTML nosso, tá? Utilizando essa tagzinha aqui. Quando ele cria o documento, cria a aplicação, né? O componente ali, fazendo o shadow down, né? Só lembrando que isso aqui é o Vue, só que de uma forma diferente, e ele vai funcionar da mesma forma. Só que, como isso aqui é uma coisa simples que eu vou mostrar para vocês, não precisa se ater muito a como funciona cada uma das coisas. E claramente, se fosse uma aplicação inteira, isso aqui seria não muito viável, porque você deve colocar tudo em HTML assim dos templates, tá? Mas beleza, vou só falar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Importação normal, tá? Dele ali. Nós temos aqui um HTML simples. Melhor do que explicar esse HTML vai ser mostrando para vocês na tela, mas ele vai solicitar um nome para você entrar. Então, você informar esse nome, você vai poder enviar uma mensagem. Então, aqui estão os pontos importantes, ó.
Ele se conecta a esse I/O, o socket, tá? Então ele vai na raiz do nosso servidor, aqui. Então ele vai conseguir se conectar. E com isso nós já temos o socket. Com o socket aqui, a gente pode fazer aquelas emissões de eventos e mensagens que eu havia citado, tá? Vamos primeiro ver como está isso aqui, esse nosso código no navegador, tá? Então aqui nós temos o nosso chat em tempo real. Perceba que você precisa informar um nome. Eu vou me chamar de Pedro. E agora eu posso enviar alguma informação. Perceba que não há nada aqui, tá? Inclusive não vai acontecer nada porque eu não coloquei nenhum debug lá no servidor. Mas perfeito, o que vai acontecer aqui agora? Vou mandar um olá. Antes de mandar um olá, eu vou abrir essa mesma aplicação, só que em outra aba, tá? Então aqui vai ser a Carol. Então beleza. Então agora se eu mandar um olá aqui, perceba que o Pedro, nesse horário aqui, mandou um olá. E a Carol aqui, né? Carol já recebeu o olá ali, tá? E perceba que foi super instantâneo. E se você for analisar o código por si só, isso aqui foi muito simples de fazer. Eu não precisei criar várias linhas de código, tá? A única coisa que acontece é aqui, ó. Ele vai falar isso aqui depois que você seleciona o nome, né? Mas ele informa ali, ó, que caso você faça um chat message, então caso ele detecte esse evento, ele vai disparar o mesmo, tá? Ou melhor, aqui, ó. O send message é o que você clica para enviar essa mensagem. Então, quando você clica nisso, ele vai analisar se ele tem as informações que ele necessita e tudo mais. Caso ele tenha, né, não seja vazio as informações, ele vai emitir nesse nome essas informações. Então, aonde está definido esse chat message? No nosso servidor, tá? Então, você tem que só definir dessa forma. Pense que assim, ó, ele faz tipo assim, vai, e aqui o on seria um pega, tá? Então, ele pega essa emissão e a partir daqui ele mesmo emite novamente, tá? E aqui na frente, novamente a mesma coisa, ó, socket on. Então, aqui ele pega o que foi emitido e aí sim ele insere na tela. Então, perceba que é uma ação bem interessante, porque assim, eu vou mandar aqui só para mostrar certinho, tá? Estou bem. Você poderia utilizar de outra forma, como se fosse um WhatsApp mesmo, que as mensagens ficassem juntas, não tivessem a data aqui da primeira e da segunda, etc. Mas aqui nós estamos fazendo de forma bem simples, tá? Então perceba que a programação disso, a codificação disso foi super simples e funciona muito rápido. E a ideia é muito boa, porque assim, ele não está criando nada no front. A gente poderia fazer isso aqui, ó, aqui dentro, quando você clica em Send Message. Mas é muito interessante que ele não faça. Por quê? Porque ele está mandando para o servidor. Então, até então, no servidor, você salvaria essa informação em um banco de dados, em alguma informação. E com isso, você teria certeza de que a mensagem foi salva e que todo mundo recebeu. Não só que criou na sua tela, na sua instância, mas que de fato ela não foi persistida, né? Então aqui é uma coisa muito poderosa que você está mexendo, né? E você pode aplicar isso aqui em muitas formas dos seus projetos, por exemplo, uma notificação, qualquer outra coisa que você necessite informações em tempo real. E perceba que a programação disso ela é muito simples, né? Você simplesmente manda aqui, emite aqui, você recebe aqui e aqui é a mesma coisa. E por estarmos trabalhando tudo com JavaScript, no final das contas, né? A sintaxe é a mesma, tá? Tanto aqui no socket on e o emit, né? Que é a mesma coisa que nós temos aqui no front. Então, esse foi o nosso estudo ali de como funciona o WebSocket, um chat em tempo real. Perceba como é simples realizar isso. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do assunto e que o WebSocket tenha sido útil para vocês. Caso vocês tenham gostado bastante do meu vídeo, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Um grande abraço. Até mais.